Boa noite, pessoal. Vou começar mais um PQC, um Pergunte Qualquer Coisa. Bem, primeiramente, deixa eu me apresentar, para quem não me conhece, meu nome é Elton Souza, eu sou responsável por um blog chamado paleodiário.com, onde eu trato basicamente de dieta paleo. Tá? Então, o procedimento nessas transmissões, nesses PQCs, ao longo da semana as pessoas cadastram perguntas relativas à dieta paleo lá, e às sextas-feiras eu tenho tentado responder tudo. Até hoje nunca deu tempo de responder todas as perguntas feitas. Tá? Mas eu estou me esforçando, e eu acho que com o tempo eu vou acabar consumindo todas as perguntas que tiverem lá. Tá? Então, se a sua pergunta não for respondida hoje, me perdoe, e para o próximo eu tentarei responder, tá bom? Vamos começar de uma vez então. Tá? Então, a primeira pergunta recebida foi a seguinte: tenho câimbras esporádicas na panturrilha e pés sempre dormindo. 2 anos de low carb com muitos vegetais. Qual seria a causa? Primeiramente, por dormindo, que eu estou entendendo pés dormentes. A minha resposta é difícil dizer uma causa para isso. Digamos assim, a pergunta ela é uma pergunta complexa, eu não conheço a pessoa. Tá? Mas assim, o que eu posso devolver uma pergunta. É o seguinte: antes de você fazer low carb, seus pés ficavam dormentes? E ainda, que nível de low carb você está fazendo? Tá? Sabe-se que quando você muda a sua dieta, o seu metabolismo ele vai mudar de alguma maneira. Para a maioria das pessoas, essa mudança é para melhor. Obviamente, a gente que pratica low carb vê e sente isso na pele, mas tem pessoas que não se dão bem com níveis de carboidrato muito baixos. Tá? Então, acho que assim, qual que é a causa, sendo direto para a sua pergunta, qual que é a causa, não sei dizer. Mas eu te sugeriria mudar. Se você está achando que está difícil, está tendo algum contratempo desse jeito, a mensagem que eu sempre quero passar, escute o seu corpo. Tá? Escute o seu corpo. Se alguma coisa está errada, tente mudar. Então, verifica isso. Tá, ok? Prezado Hilton, segunda pergunta, tá? Prezado Wilton, faria um resumo. Tenho 1,82 m e cheguei a 170 kg. Conheci o livro Emagrecer de Vez e depois do Dr. Souto. Ingressei na low carb paleo sem acompanhamento profissional. Perdi 16 kg em um mês e hoje no total 26 kg. Infelizmente estou estagnado e sofrendo graves problemas no fígado de esteatose e esteatohepatite severa. Acredito que pelo consumo de ovos fritos ou mexidos na manteiga, amêndoas, nozes e frutas, além de muita gordura das carnes. Tentei ajuda, mas me indicaram LCHF. Sendo que estou proibido de frituras, gorduras, queijos, frutas, ovos, nozes e amêndoas. Até o tomate da salada às vezes me faz mal. Seria LCHF a solução, mesmo com tanta restrição dos alimentos que deveriam me ajudar? Nas crises, o fígado incha, tenho dores, diarreia severas e tonturas. Como posso me alimentar sem agredir meu fígado, já que fico proibido a esses alimentos? Obrigado e muita saúde. Primeiramente vou deixar um ponto claro, eu não sou médico. Tá, eu gosto de estudar, eu estou sempre lendo artigos e tudo mais, mas a minha formação profissional é em ciência da computação. Tá? Isso tem que ficar claro. Então, qualquer coisa que eu diga aqui é a opinião do Wilton, muitas vezes embasada por estudo científico, mas lembre-se sempre, o Wilton não é médico. Tá? A sua pergunta me deixou um pouco confuso, porque você fala que conheceu Emagrecer de Vez depois do Dr. Souto. Então você já conhecia, você já sabia o que era uma dieta low carb paleo. E um pouco mais para frente você fala que me indicaram a LCHF. Isso me deixou um pouco confuso, porque esses universos, paleo, low carb e LCHF, eles estão muito próximos uns dos outros. Tá? Então eu estou tentando entender o que você entende por LCHF. Tá? Acho que assim, se você já seguiu o Código Emagrecer de Vez, se você lê lá o Dr. Souto e aplica as coisas que o Souto fala, você já está fazendo, em última análise, uma dieta LCHF. Tá? O que eu estou achando estranho? Tá? A maioria das pessoas que eu conheço que tinham esteatose, esteatohepatite, e que praticaram uma dieta com pouco carboidrato, nessas pessoas essa condição ela foi revertida. Tá? Então, na média, você comer menos carboidrato, principalmente menos carboidrato refinado, menos frutose especificamente, isso aí tende a acabar com a esteatose. Eu não conheço, não é só um caso, não, eu conheço vários. Vários casos de gente que tinha esteatose hepática de grau severo, e que com alguns poucos meses
né, de baixo carboidrato, o cara sarou, né? O fígado dele, você olha o fígado dele no ultrassom antes, ele estava coberto de gordura e agora tá limpinho. Então, o que eu acho estranho? Eu acho, considerando a média das pessoas, é pouco provável, tá, que o seu comprometimento hepático seja decorrência da gordura que você comeu. Eu acho muito estranho. É claro que medicina, biologia, né, não é uma ciência exata. Então, tem exceção para tudo. Tem exceção para tudo. Mas o que eu posso te falar é isso. Na média, uma dieta com baixo carboidrato ela deveria tratar o seu fígado. Então, a pergunta que eu te faço é a seguinte: você falou que pesava 170 quilos. Como é que o seu fígado estava antes de você começar? Você chegou a fazer esse exame? Será que o seu fígado não tinha, por exemplo, uma esteatose muito mais severa e agora ela está severa, mas menos severa? Será que você já não melhorou? Você tem que avaliar isso. Confira seus exames anteriores. Verá se você tem ultrassom do fígado ou se você tem exames enzimáticos, né, TGO, TGP, né, ou gama-GT. Então, dá uma conferida nisso. Bem, outra coisa, verifica com o seu médico, né, acredito na verdade que talvez você já tenha até verificado, se você já não tem algum comprometimento biliar, a sua vesícula biliar está funcionando bem, né? Possivelmente, se ela já estiver comprometida com cálculo, por exemplo, você vai ter, é esperado que pessoas com cálculo biliar tenham essas crises aí quando comem gordura. É esperado. Não que a gordura induza. Tem alguns estudos que mostram, na verdade, que são dietas com pouca gordura que induzem o aparecimento de cálculo biliar. Mas uma vez que a pessoa já tem cálculo biliar, é prudente que ela consuma menos gordura. Ou que ela consuma gorduras que não precisem de bile para ser emulsionada, por exemplo. Um exemplo seria óleo de coco. O óleo de coco ele não precisa da bile produzida pelo fígado para ser absorvida, em última análise. Então, seria uma gordura boa para quem tem problemas hepáticos. Isso, o metabolismo da frutose é o que mais prejudica o fígado, até onde se sabe, até onde os estudos mostram. Porque acaba que no final das contas, todo o carboidrato que você come, ele vai mais cedo ou mais tarde ser convertido em glicose. Tá? Então, se você comeu amidos, eles vão ser quebrados em diversas glicoses e vão ser absorvidos. Se você comeu, sei lá, sacarose, açúcar de cozinha, a sacarose ela vai ser quebrada em glicose e frutose. A glicose vai ser absorvida diretamente, a frutose vai para o fígado para ser convertida em glicose e aí ser absorvida. Então, qualquer excesso de carboidrato, desses chamados carboidratos simples, que são a glicose, a frutose e a galactose, a glicose é absorvida direto. As outras duas, galactose e frutose, elas têm que ser convertidas em glicose antes de ser absorvidas. Então, elas vão ter que passar pelo fígado. Como que a gente come com mais exagero a frutose? Geralmente é a frutose que bota sobrecarga no nosso fígado. Então, literalmente é o excesso de açúcar. A frutose tem que ir para o fígado para ser convertida. E aí, com o abuso de anos, o abuso de frutose ao longo de anos, pode sobrecarregar o seu fígado, ele não consegue mais metabolizar essa frutose de maneira satisfatória e começa os triglicéridos que ele converte, ele converte de alguma forma esse carboidrato simples em triglicerídeos para serem estocados. Se a produção está maior do que a capacidade dele, que é a saída, o triglicerídeo acaba se acumulando no fígado e gera esteatose hepática. Ok? Então, resumindo aí, acho que você precisa dar uma olhada geral no seu caso e ver o seguinte: ok, eu estou com esteatose agora, eu estava com esteatose antes. Você precisa saber essa informação, tá? Porque se você não tinha esteatose antes e agora você tem, praticando uma dieta low carb, tem alguma coisa errada aí. Tá? Ou a sua dieta não está bacana, você acha que está bacana e ela não está, ou então você é simplesmente um daqueles pontos fora da curva. Para você, low carb pode não funcionar. Muitas vezes é chato a gente ouvir isso, mas, como eu falei antes, biologia não é ciência exata, tem exceção para tudo. Ok? Mas vamos lá, mais uma perguntinha. A pergunta simples, E o dia do lixo? O famoso dia do lixo. Bem, dia do lixo, de todo mundo que eu já vi, que mudou, ou que pelo menos tentou mudar o estilo de vida aí, para uma dieta mais puxada para paleo / low carb, o dia do lixo ele costuma
para cada pessoa dessas ter significados diferentes, né? Eu conheço gente que, se o cara não tiver um dia do lixo de vez em quando, aí ele explode, entra em compulsão e começa a comer igual um louco. Então esse cara, ele precisa, né? Ou pelo menos ele acredita que precisa, ele se comporta dessa maneira. Tá? Já tem outras pessoas que, se elas tiverem o dia do lixo, aí que elas explodem. Né? Então, eu acho que não sei se eu comentei isso em um PQC anterior, né? Mas muitas vezes é estranho falar nisso, né? Porque a analogia que a gente faz sempre é com o alcoolismo. Né? A gente fala sempre, o alcoólatra não pode tomar o primeiro gole. Tal. Isso é uma máxima, a gente tem isso. Né? Mas no caso específico da comida, aí é opinião minha, tá? É percepção minha de conversar com muita gente. Né? Eu vejo claramente dois tipos de pessoas. Aquele que é o equivalente ao alcoólatra. Se ele comer um docinho, danou-se. Ele vai comer um monte e vai demorar dias para conseguir sair, né, da compulsão. E eu conheço pessoas que, essas sim, né, se elas não comerem um pouquinho de vez em quando, aí é que elas explodem e entram em compulsão. Tá? Beleza. Dito tudo isso, dia do lixo. Eu sou adepto de nunca sair da dieta. Tá? Mas essa é uma opinião minha. Ninguém me obriga a isso. Né? Não existe a polícia paleo que vai vir na minha casa me prender se eu comer sorvete. Sorvete industrializado. Eu não como porque eu não quero. Né? Isso não me faz mais falta. Né? Como diz lá o grande Teco Mendes, né? Eu parei de gostar do que me faz mal. Tá? A verdade para mim é essa. Tá? Mas eu sei que é uma opção. Bem, tem dias que eu, Wilton, abuso do carboidrato? Tem dias sim. Né? Tem dias que eu quero comer um monte de frutas, eu faço uma salada de frutas gigante, jogo mel em cima e como. Cara, em termos de açúcar, aquilo ali foi como ter comido um pote de sorvete às vezes. Né? É claro que ali não vai ter um monte de gordura hidrogenada, não vai ter um monte de outras porcarias. Mas se eu estiver pensando só em açúcar, eu comi um monte e não me sinto nem um pouco culpado por isso. Tá? Eu, Wilton, eu sou o cara que eu consigo comer esse montão de frutas num dia e no outro dia eu volto para as minhas poucas ou nenhuma fruta. Tá bom? Eu gosto de invocar sempre para as pessoas uma coisa que o Mark Sisson fala, né? A questão do princípio do 80-20. Se você se comportar bem na dieta 80% do tempo, né, não são os 20% restantes, né, quando você come bobagem, que vão te jogar para baixo. Tá? Por outro lado, né, ele deixa claro o seguinte, o princípio 80-20 ele é uma coisa meio zen. Tá? Não é você falar assim, não, a cada 10 dias, 2 eu vou comer lixo. Né? Teoricamente está sendo 80-20. Tá? Na verdade, o que ele propõe é que você deixe esses 20 para o dia que não tem jeito. Tá bom? Sei lá, eu nunca como macarrão. Né? E aí vai chegar um dia que, poxa, você vai na casa da sua avó, ela fez aquele macarrão e você não quer fazer aquela desfeita. Tá aí, esse é o dia de você comer aquele macarrão. Tá ok? No meu caso, né, isso aí eu já trago por mim. Tá? Eu trago para mim. Eu não abro exceção para comer lixo. Lixo industrializado. Né? Mas, como eu falei, ninguém tem que fazer igual eu faço. Tá? Você tem que fazer o que é bom para você. Bem, vamos lá. Mais uma pergunta. Queria saber sobre os nutrientes que tem 100 gramas de castanha de coco, né? A carne do coco. Sei que açúcar de coco é a mesma coisa que açúcar, que é um lixo, mas talvez seja se isolada, tipo na água de coco. Na castanha, talvez muito menos índice glicêmico, pois tem fibras, etc., tipo frutas inteiras. É isso? É isso. Né? Hoje em dia está na modinha vender açúcar de coco. E o açúcar de baixo índice glicêmico. Cara, não caia nessa. Tá? Primeiramente porque açúcar de coco é açúcar. Tá? Ainda que o índice glicêmico dele seja menor, né? E o próprio conceito de índice glicêmico é discutível, tá? Ainda que o índice glicêmico dele seja menor, açúcar não deixa de ser açúcar. Tá? Então, néctar de agave, cara, é açúcar. Açúcar demerara é açúcar também. Tá? Então, não caia nessa. A indústria vai fazer tudo que ela puder, né, para te empurrar um produto novo. Tá ok? Tá alguém me perguntando aqui se eu só respondo perguntas feitas no site. Na verdade, não. Tá? Mas, assim, o que eu costumo fazer? Eu respondo as perguntas que estavam no site, eu dou preferência para elas, e no finalzinho, se sobra tempo, né, eu respondo as perguntas que o pessoal está fazendo aqui ao vivo. Tá? Por que isso?
as perguntas que passam no Periscope, muitas vezes passam muito rápido, eu não consigo me lembrar de tudo que foi perguntado, né? E aí some da minha tela, tá? Então eu acho até pior, às vezes eu posso deixar alguém sem resposta, tá ok? Mas só voltando aqui ao açúcar de coco. Tá? Certamente por ter fibra, por ter gordura do coco ali, quando você come a polpa de coco, certamente o açúcar que tiver ali, né, além de ser pouco, né, porque ele não está refinado, vai ter um impacto muito menor na sua glicemia. Tá ok? Então é literalmente isso. Tá? Se você comer a carne do coco, vai ser muito menos problemático do que comer açúcar de coco. Tá? Bem, vamos lá. Mais uma perguntinha. Parabéns por criar esse programa de perguntas. Valeu. Eu sigo low carb há 2 anos e 6 meses. Iniciei a pré-menopausa aos 44 anos, o que tem dificultado não só perder, como manter o peso. Se puder, fale sobre isso. Meu questionamento é, o meu HDL se mantém em 35 e só aumentou um pouco com medicação. Diante de um LDL de 160, o que fazer para aumentar esse HDL sem aumentar o LDL? Bem, vamos lá, vamos quebrar sua pergunta em duas aqui. A respeito da menopausa, né? Menopausa é um assunto complexo, na verdade, o sistema hormonal reprodutivo feminino é um sistema bastante complexo. Tá? Sinceramente, eu não tenho conhecimento sólido o suficiente para falar sobre isso, mas eu já traduzi textos que são muito bacanas. Tá? Então, se você procurar lá no Paleo Diário, tem um texto chamado Por que algumas mulheres ganham peso em torno da menopausa. É um texto muito bacana da Francisca Spritzler. É muito bacana e esse texto ele versa exatamente sobre isso, ele fala sobre isso. Tá? O que acontece com o sistema hormonal feminino durante a menopausa e providências que a gente pode tentar tomar para evitar o ganho de peso. Tá? A segunda parte da sua pergunta é por que você quer aumentar o HDL? Tá? Essa é a primeira pergunta que você tem que se fazer. A gente tem essa noção de que o HDL tem que ser alto, o LDL tem que ser baixo. Né? Mas esse reducionismo aos números, né, ele está tendendo a cair em desuso. Né? Hoje em dia se usa muito mais em questão de proporções. Tá? Então, muito mais importante é a proporção entre o seu nível de triglicérides e o seu HDL, né? E a proporção de HDL para o colesterol total. Tá, ok? Lá no Paleo Diário tem um link, se eu não me engano, fica no canto superior direito do site, escrito app. Né? Se você clicar lá nesse app, ele vai te jogar para um segundo site, onde tem um calculador de risco cardiovascular. Né? Lá no calculador, você vai entrar com o seu HDL, vai entrar com o seu colesterol total e vai entrar com seus triglicérides. E ele avalia o quanto de risco, dadas essas diretrizes aí, você tem. Quanto de risco você tem. Tá? Não fica pensando que só porque o seu colesterol está muito alto ou está muito baixo, que você está em risco. Tá? Você tem que avaliar um pouco esse conjunto de coisas. E só relembrando, né, assim, sendo pragmático, se você quer mesmo mexer no seu colesterol por via dietética, né, se você quer mudar sua dieta para mexer no seu colesterol, você tem algumas abordagens. Né? Sabe-se, né? Se você comer mais gordura saturada, tende a aumentar HDL e aumentar LDL juntos. Tá ok? Né? Se você come mais gorduras monoinsaturadas, né, e gorduras poliinsaturadas ômega 3, tende a diminuir, né, tanto HDL quanto LDL. Né? Na verdade, a gordura insaturada em geral diminui o HDL e o LDL. Né? Mas a gente não vai cair na bobagem de comer óleo de soja para reduzir LDL e HDL. Reduz mesmo, mas reduz os dois aumentando o risco. Né? Por isso que eu acabei de falar. Só o número não quer dizer muita coisa. Você tem que ver triglicérides, você tem que ver seu nível inflamatório. Tá bom? Então isso. Se você quer, né, aumentar o seu HDL, eu acho que o caminho mais seguro, né, seguro no sentido não de a saúde, mas de maneira mais efetiva de você aumentar o seu HDL, é você comer gordura saturada. Mas o LDL provavelmente vai aumentar junto. Tá? Uma outra possibilidade de você aumentar o HDL é praticar atividade física. Né? Como durante a atividade física você vai mobilizar mais queima de gordura, essa gordura tem que ser transportada, né? E para fazer esse transporte, né, a tendência é que o seu HDL aumente. Tá ok? Só antes de passar para a próxima pergunta, lembra que
para o nosso colesterol, né, 70% do colesterol que a gente tem em circulação, ele é endógeno, é o seu corpo que fabrica, não é porque você comeu colesterol, tá ok? Só 30% dele, mais ou menos, vem da sua dieta, né? E na prática, se você come mais colesterol, o seu corpo fabrica menos colesterol. Se você come menos, ele fabrica mais. É aquele princípio da homeostase, né? O seu corpo ele tem um equilíbrio próprio, ele faz de tudo, vai fazer de tudo para se manter, né, equilibrado. Tá? Vamos lá, mais um então. Gostaria que você falasse no próximo Periscope sobre os possíveis benefícios de plasma de Quinton e os benefícios de beber água do mar na proporção de 1,5 litro de água do mar misturado com 3,5 litros de água doce, dando assim a bebida isotônica com teor de sal de 9 décimos... de 9 décimos de grama por litro, salinidade idêntica ao sangue humano. Olha só, na prática eu nunca tinha ouvido falar de plasma de Quinton. Tá? Eu fui ler, eu vi lá que o Dr. René Quinton era um médico francês, né, que ele teve esse insight, né, ele veio com essa teoria, né, de entender que, pelo fato da origem da vida ter sido os oceanos, em algum momento, né, a salinidade marinha poderia estar envolvida com os processos de suporte à vida. Tá? E então o que ele propôs? Ele injetava ou dava oralmente para pacientes dele soluções, né, com proporções diferentes de água marinha, né, e água doce misturadas. Né? E a ideia dele era prover uma série de minerais, né, que estão presentes na água marinha, bem como micro-organismos. Tá, ok? Ao mesmo tempo que, poxa, me parece... qual que é a palavra? Eu acho que assim, pelo fato do embasamento dele ser aquela coisa lá darwiniana, né, de origem da vida e tudo mais, tem um certo apelo, né, para o meu lado cientista. Né? Só que ao mesmo tempo toca um monte de campainha no meu lado cético. Tá? O que eu fiz? Primeira coisa, quando eu li isso aí, né, eu falei, poxa, vamos pesquisar. Né? Aí eu fui direto no PubMed. Tá? O PubMed é o maior repositório de artigos científicos médicos do mundo. Tá? E lá no PubMed eu não achei nenhuma pesquisa sequer ligada à plasma de Quinton. Tá? Aí eu comecei a pesquisar em sites quaisquer da internet e a coisa tem um pouco meio com cara de teoria da conspiração. Né? Fica mais ou menos assim. O plasma de Quinton ele tem propriedades fortíssimas para combater isso, isso e aquilo, e a indústria farmacêutica não deixa que ele seja estabelecido. Tá? Bem, isso faz soar 2 alarmes na minha cabeça. O primeiro é que a teoria da conspiração geralmente são coisas infundadas. Né? Mas o segundo alarme é que a indústria farmacêutica realmente ela apronta das suas. Tá? Então, assim, quantos cientistas já foram ridicularizados no passado, né, para depois, um tempo no futuro, falar, poxa, o cara estava certo. Né? Vide aí o Dr. John Yudkin e tudo mais. Tá? Então, assim, bem, dado que eu não vi nenhuma pesquisa sobre plasma de Quinton, eu prefiro manter o meu lado cético, né, de achar que isso não tem valia ou tem pouca valia. Tá? Mas eu estou me colocando completamente aberto a estar errado. Tá, ok? Eu não vou ficar batendo o pé e falar, não, isso aí é igual a homeopatia, não funciona. Tá? Não vou falar isso. Tá? Mas ao mesmo tempo, né, sendo um cara, como eu me proponho a ser um homem de ciência, né, eu não posso aceitar uma hipótese sem ter algum tipo de estudo feito. Tá, ok? Então, assim, é isso. Né? O plasma de Quinton está guardado aqui agora na minha memória. Né? Eu vou ficar de olho em qualquer coisa que apareça, mas até segunda ordem eu não tomaria e muito menos me injetaria com isso. Tá? Vamos lá. Mais uma pergunta. Quero parabenizá-lo pelo trabalho que tem vindo a prestar gratuitamente para os mais leigos. Hoje a minha dúvida é referente à famosa vitamina K2, que tem vindo a ser falada como a melhor vitamina para a saúde dos ossos. Gostaria que falasse um pouco sobre os melhores alimentos ricos nessa vitamina. Eu sei que o natto, natto para quem não conhece, é soja fermentada, tá? É um prato japonês.
Eu sei que o natô é o mais rico nessa vitamina, mas eu não gosto. Realmente, natô tem uma consistência estranha, assim, ele é meio gosmento. Meio não, bastante gosmento. Né? Eu sei que o natô é o mais rico nessa vitamina, mas eu não gosto. Queria que você confirmasse se o fígado de vaca, os queijos duros como Gouda, Edam e Brie são ricos nessa vitamina. Eu achei essa pergunta bem bacana, né? Porque assim, até acho que pelo menos até antes de se começar a falar da questão do movimento de saúde ancestral, falava-se muito da vitamina K, meio sem sobrenome, né? Vitamina K em geral. Né? E quando na verdade ela tem suas divisões. Né? A vitamina K1, que a gente está mais habituado, né? É aquela vitamina que ela está muito presente nas crucíferas, lá na couve, no brócolis, que está ligada com coagulação sanguínea. Né? Ela atua em algum ponto da cascata de coagulação e ajuda o seu sangue a formar coágulos. Tanto que pessoas que têm propensão a coágulo não devem abusar, pessoas com propensão a trombose não devem abusar de alimentos que têm vitamina K1. Mas a vitamina K2 ela tem papéis um pouco diferentes. Né? Isso que a pergunta já jogou essa informação, né? Ela é muito útil, ela é muito usada para fixar o cálcio nos ossos, então está ligado com a saúde óssea. E tem alguns estudos razoavelmente novos, né? Nós falando de 2012, 2013, né? Que ligam a vitamina K2 ao combate de câncer de próstata, né? E ao combate a alguns tipos de doença cardíaca. Tá? Isso já está evidenciado. Okay? Não quer dizer que comer vitamina K2 vai curar o seu câncer de próstata, né? Não é isso que a gente está falando aqui. Mas ela está associada com o combate. Tá? Então, se você está em tratamento de câncer de próstata e não tem restrições a consumir vitamina K2, cara, acho que não te custa comer, é só comida. Tá ok? Bem, em relação aos alimentos que contêm vitamina K2, como ele já citou, o natô é a fonte disparada de vitamina K2, né, os queijos que ele citou, realmente, né, o Edam, o Gouda, o Brie, pelo que eu pesquisei, o fígado de frango, ele tem mais vitamina K2 que o fígado de boi, mas o fígado de boi também tem. Tá? E produtos de origem animal, de animais que pastaram soltos, né, a gente chama de free range, né, animais criados com pasto, ou galinhas caipiras criadas soltas, ou porcos criados soltos, né, eles tendem a ser mais ricos em vitamina K2. Tá? Então, manteiga de vaca alimentada com pasto, gema de ovo de galinha criada solta, galinha galinha caipira, né, peito de frango caipira, tudo isso é muito rico em vitamina K2. Né? E aí, provavelmente, né, as vísceras desses animais, né, também vão ser mais ricas ainda em vitamina K2. Né? Então, rins, pâncreas, testículo, ovário, cérebro, não são coisas que a gente está muito, pelo menos que eu não estou muito habituado, né, a comer. Né? Assim, acaba que é aquela coisa, né? Nós, urbanoides, a gente acabou restringindo o que a gente come do animal. Né? Enquanto eu me lembro que lá na fazenda do meu avô, quando eu era criança, comia-se tudo. O bicho comia do nariz até a ponta do rabo também. Né? E hoje na cidade não. A gente come basicamente carne e o que tem de vísceras geralmente é fígado. É raro, eu fui ao açougue hoje, por exemplo, tentei achar coração de boi, não tinha. Não tinha coração de boi. O que você acha em açougue são as carnes, né, que é as partes musculares do boi. Você vai achar fígado, você vai achar um pouco de bucho, né, ou dobradinha, né, e você vai achar língua. É muito difícil você achar rim de boi, coração de boi, miolo de boi. A questão do miolo até, como teve a vaca louca uns anos atrás, né, acho que caiu mais em desuso ainda. Né. Mas são alimentos extremamente ricos, né, que a gente simplesmente perdeu o hábito de comer. Né? Testículo de boi também. Né? Eu nunca tinha ouvido falar que se come ovários de vaca. Isso faz todo sentido. Né? Faz todo sentido. Eu nunca comi. Tá? Vamos lá, mais uma perguntinha. Olá, Ailton, obrigado por mais uma oportunidade de compartilhar seu conhecimento conosco. Sobre o jejum intermitente, você acha que 36 horas são mais eficazes do que 24 horas? Essa é uma pergunta difícil de responder. Né? Ou então, como a gente fala aqui em Minas, né, vareia. Né, vareia. Cara, é mais eficaz em relação a quê? Tá? Precisa ver isso. Né? Bato na tecla de novo, né? Jejum ele é uma ferramenta, né? Não é obrigatoriedade. Ninguém tem que fazer jejum. Né? Ele é útil, ele pode ser bom para a sua saúde, dado o seu estado metabólico, mas ninguém tem que. Né? Então, sei lá, por exemplo, se você falar 36 horas em jejum,
em termos de geração de corpos cetônicos, é melhor que 24? Vai gerar mais corpo cetônico. 36 horas de jejum em relação à autofagia celular é melhor? Provavelmente sim. Né? Vai melhorar a autofagia das suas células. 36 horas em jejum é mais eficaz para te deixar sem sono do que 24? Provavelmente também. Tá? Um dos sintomas que eu experiencio sempre que eu fico em cetose, ou quando eu faço em cetose nutricional, né? Quando passo a fazer dieta cetogênica, ou quando eu faço jejum completo, pelo menos nos primeiros dias é difícil dormir. Tá? Não é aquela insônia que incomoda, né? Mas é simplesmente o cérebro não desliga. Eu fico pensando, mil ideias. Né? Eu aproveito esses dias, quando isso acontece, para escrever. Né? Guardo, anoto ideias para poder desenvolver depois. Tá ok? Bem, vamos lá. Caro Wilton, desde que conheci há uns 2 anos, nunca mais fiquei um dia sequer sem os seus torresmos aqui em casa. É isso aí, galera. Para quem não sabe, o Paleo Diário, eu tenho uma lojinha, que o URL é loja.paleodiario.com, e nessa lojinha eu vendo basicamente torresmos e sandálias artesanais. Tá? E a pessoa que fez essa pergunta aqui é um grande comprador de torresmos meus. Né? Um abraço aí, Fábio. Então, olha só, ele fala o seguinte, né? Além de nunca ficar sem os meus torresmos, que são muito bons, eu não consumo nenhum tipo de grão. Porém, a minha mulher ainda faz arroz e feijão para ela e para as crianças. A minha pergunta, se colocarmos os torresmos no cozimento / preparo do feijão e depois tirá-los, saindo apenas com um pouco de caldo, corre-se o risco desse caldo, ou até mesmo do torresmo, terem adquirido os carboidratos do feijão? Cara, certamente vai adquirir carboidrato. O caldinho do feijão vai ter um pouquinho de carboidrato. A questão toda é, qual o problema disso? Né? As leguminosas em geral, né, tirando-se a soja, né, soja, fique longe para sempre. Né? Afaste de mim esse cálice, pai. Soja corre dela para sempre. Mas outras leguminosas, né, amendoim, lentilha, ervilha, grão de bico e feijão, eu acho que isso não é uma coisa que você fica comendo sempre. Né? Ele não faz falta. Fisiologicamente, né, bioquimicamente. Né? Não tem nada que tenha no feijão que eu não consiga em outros alimentos. Né? Se você quer ferro, beterraba tem ferro, carne vermelha tem ferro, mais que o feijão, inclusive. Então, assim, não tem nada no feijão que faz falta para a sua saúde. Agora, para o seu psicológico pode ter. Então, aquele cara que gosta de comer feijão de vez em quando, velho, se o seu feijão tiver sido bem catado, tiver sido bem demolhado, tiver sido bem cozido, a chance desse feijão te fazer mal é muito, muito, muito baixa, cara. Tá? Então, assim, sendo objetivo, não se preocupe com um pouquinho de carboidrato do feijão que vai entrar no seu torresmo, não. Né? Vai entrar um pouquinho sim, mas e daí? Né? Isso não vai fazer diferença na sua dieta. Tá ok? Isso, exatamente. Esse pouquinho de carboidrato aí, no cômputo geral, ele não vai feder nem cheirar. Tá bom? É bem verdade que os torresmos são muito gostosos. Né? Eu prefiro comê-los sem feijão. Tá? Eu faço ou no micro-ondas, ou na air fryer, ou no forno. Né? Porque no micro-ondas fica pronto em 4 minutinhos. Né? Pode ser um caminho aí se você não quer deixar os seus torresmos molengas, né, dentro do feijão. No micro-ondas fica crocante. Vamos lá, mais uma pergunta. Olá, Hilton. Tenho me sentido muito mal ao quebrar um jejum de 20 horas. Faço uma refeição normal, em menor quantidade do que eu comeria em um dia normal, e mesmo assim fico muito cheio, com a barriga enorme por algumas horas. Isso é normal? Pratico LCHF há 2 anos. Grato. Cara, eu acho que pode ser variabilidade individual, né? Pura e simplesmente. Né? Algumas pessoas, na média, as pessoas não acontece nada. O cara fica no jejum de 20 horas, 24 horas, depois ele come e normalmente não acontece nada. Né? Foi o caso comigo, por exemplo. Eu fiquei em jejum 96 horas, depois eu quebrei comendo 8 ovos mexidos e um monte de carne de frango e depois comi banana e não aconteceu nada. Tá? Mas tem gente sim que relata isso. Depois de um jejum mais longo, um pouco, eu comi e fiquei enjoado. Acontece? Acontece. O que fazer? Bem, você pode de duas uma. Né? Você pode tentar fazer uma refeição menor ainda. Tá? Você pode tentar mais leves, né? Tipo salada. Né? Então, na verdade, de 3, 1. Né? Então, tenta fazer refeição menor ainda, tenta comer coisas mais leves, ou então tenta fazer um jejum mais curto. Tá? Ou então, mais uma, tem a quarta ainda. Ou então, cara, avalie se vale a pena suportar esse mal-estar. Entendeu? Eu, de minha parte, não suportaria. Eu odeio ficar me sentindo mal.
tá bom? Mas cada um sabe onde é que o seu calo aperta. Pesa aí os prós e os contras, né, de você fazer o jejum, um jejum mais curto, por exemplo, para evitar esse enjoo. Beleza. A outra pergunta que é dividida em 4 subperguntas. Uau, vamos lá. Pergunta número 1. Por que você não conseguiu seguir a dieta do guerreiro? Na verdade, não é que eu não consegui. Eu consegui. O ano passado... Foi ano passado? Acho que ano passado, ano retrasado, não me lembro. Eu fiquei aí 3 meses, 4 meses em dieta do guerreiro. Né? Mas bem, por que eu parei de seguir a dieta do guerreiro? Algumas coisas. Né? A coisa número 1, né, foi principalmente pressão social. Por quê? Deixa eu dar um passo atrás primeiro. Né? A dieta do guerreiro, como ela foi proposta lá pelo Ori Hofmeckler, né, que é o criador, idealizador desse tipo de dieta, é que você faça uma refeição grande por dia, né, e que no restante do dia você coma nada ou então quantidades bem pequenininhas, né, quantidades calóricas pequenas que não atrapalhem o seu jejum. Mas ele sugere que você faça a sua refeição grande à noite, né, e depois de ter malhado, no caso. Então, você acabou de malhar, come igual um boi, fica 24 horas sem comer, malha, come igual um boi e vai repetindo. Tá? É claro que é muito mais complexo do que isso. Né? Você tem que ler o livro inteiro dele para pegar todos os conceitos. Mas o resumo da ópera é mais ou menos isso. Bem, no meu caso, o que eu estava fazendo? Para eu não perder o meu almoço com a família, né? Ou na verdade o meu tempo com a família, porque como eu trabalho de 8 às 6, né? E no ano passado eu ainda estava fazendo faculdade de nutrição, né? Que agora eu tive que trancar, depois que meu filho nasceu, né? Como se eu ia fazer só uma refeição por dia, né? Se eu fosse fazer só o jantar, eu ia perder o tempo com a minha família, porque durante o almoço eu não ia estar na mesa com eles, ou ia estar na mesa com o prato vazio, né? E isso assim, começou a ficar um pouco incômodo, né? A minha filha falou: pô, papai, por que você não vai comer? Né? E, bem, esse tipo de pressão, voluntária ou não, né, me atrapalhou um pouco. Tá? Outra questão, eu tô com o ombro machucado, né? Todo mundo já deve estar sabendo nessa altura. Eu machuquei o ombro aí no início do ano passado, fui fazer escalada, né? Eu tô com uma tendinite / bursite renitente aí, agora uma correria de trabalho, eu não estou tendo tempo nem de tratar. Fato, eu não estou conseguindo puxar ferro, tá? Eu não consigo pegar peso, né? Então, assim, qualquer protocolo que eu vá malhar, né, já fica meio capenga, né? Eu não consigo malhar braço. Tá? O que eu fiz, então? Acabei deixando a dieta do guerreiro de lado. Tá? Então, assim, esporadicamente, geralmente uma vez por semana, eu faço jejum 24/0, mas no geral eu faço 16/8. Né? E esporadicamente mesmo, eu não faço jejum nenhum. Hoje, por exemplo, eu tomei café da manhã. Né? Já tinha, 4 meses que eu não tomava café da manhã. Hoje eu comi 2 ovos e meio abacate no café da manhã. Por quê? Porque me deu vontade. Né? Porque ninguém me obriga a não tomar café da manhã. Hoje deu vontade de eu comer. Tá? Mas beleza. Pergunta número 2. Qual alimentação você recomenda para gatos? Cara, grande coincidência. Essa semana, a doutora Patrícia Tassinari, né, as pessoas devem conhecê-la aí do Facebook, né? Ela é coach em dieta paleo e é uma grande veterinária também. Né? A doutora Patrícia, ela acabou de lançar um produto chamado meupetforte.com.br, né, que esse produto é exatamente para ensinar donos de cães e gatos a estabelecer dietas apropriadas, com comida de verdade para cães e gatos. Tá? É um programa muito legal mesmo, acho que são 3 horas de videoaula, né, mais 200 páginas de texto, mais uma série de bônus lá com tabelas, ensinando, falando sobre suplementação para felinos e para cães. Né? É um programa bem bacana que vai ensinar as pessoas a fazer dietas para cães e gatos. O resumo da ópera é esse: dietas com comida de verdade. Né? Cães e gatos, a priori, não comem exatamente o mesmo que a gente come. Né? Os cães até parecido, mas os gatos não. Tá? Então dá uma passeada por lá. Né? O endereço é meupetforte.com.br. Tá? Vamos lá. Há algo na filosofia paleo que você não acredita e ou não conseguiu confirmar? Olha só, quando a gente fala principalmente de paleo estrito, né, lembrando lá, foi o Dr. Loren Cordain, né, lá da Universidade do Colorado, ele foi o cara que inventou o nome dieta paleo. Né? Na verdade, assim,
não foi exatamente ele, né? Foi o Dr. Boyd Eaton, que era colega dele que usou pela primeira vez. Mas quem popularizou foi o Loren Cordain, né? O nome dieta paleo. E a dieta paleo que o Loren Cordain propõe, ele, por exemplo, ele sugere que não se coma nem laticínios e nem tubérculos. Tá? Por quê? Laticínios porque durante o Paleolítico, como não tinha agricultura, também não tinha pecuária. Então as pessoas não comiam derivado de leite. Tá? E tubérculos porque são fontes concentradas de amido. Tá? Então ele acha que, ele acha não, né? Ele tem lá os argumentos dele, os estudos dele, que não se deveria comer laticínios e nem tubérculos. Tá? Esse é um ponto com o qual muitos outros expoentes do meio paleo aí não concordam, por exemplo, o Mark Sisson, que é o cara que eu sigo mais, né? E eu concordo com o Mark Sisson, eu não concordo com o Cordain nesse ponto. Não existe motivo para você não comer laticínios, a menos, é claro, que você seja intolerante à lactose ou tenha problemas com proteína do leite. Aí, obviamente, faz sentido que você não coma. Mas não sendo assim, tá? Se você é tolerante aos laticínios, não tem motivo para você não comê-los. Eles são gostosos, tem um monte de estudo que mostra que eles ajudam em diversas condições de saúde. Tá? Então, assim, respondendo a sua pergunta, né? Algo na filosofia paleo que você não acredita? Isso. Eu não acredito em não comer laticínios e não acredito em não comer raízes. Eu adoro comer batata doce, eu adoro comer mandioca, adoro comer inhame, adoro comer batata inglesa. Eu não como montes disso, tá? Mas eu como. Em mim, para mim, que não tenho resistência à insulina elevada, não sou diabético, isso não me faz mal algum. Tá? Eu emagreci os meus 15 quilos lá, mesmo comendo batata doce, mandioca, inhame e batata inglesa. Vamos lá. O que você recomenda para deixar o cérebro super turbinado? Você acredita que se pode melhorar ainda mais a performance cerebral? Cara, fórmula mágica não vai ter. Tá? Ou então talvez até tenha, mas tem um custo. Né? Você vai ver aí pessoas falando sobre nootrópicos, né? Drogas que melhoram o desempenho cerebral. Existem várias. Tá? E algumas delas até funcionam, melhoram o seu desempenho cerebral. A questão toda é, mais uma vez, né, a questão do reducionismo, né, e do cientificismo. A gente quer, a nossa sociedade quer acreditar que existe uma pílula mágica para as coisas. Tá? Então, às vezes, a pílula mágica existe, mas você só vai saber o resultado dela lá na frente. Né? Então, a questão toda é, vai arriscar ou não? Tá? Então, beleza, meios, digamos assim, artificiais, né, de se melhorar o cérebro? Tem disponível no mercado. Eu não vou ficar falando o nome de substâncias aqui, mas elas existem. Tá, ok? Mas meios naturais de se melhorar o cérebro tem também. Né? 2 deles se chamam dieta cetogênica, né, e jejum intermitente. Esses caras, sabidamente, né, tanto empiricamente quanto em teste, né, eles fazem as pessoas pensarem melhor. Por quê? Eles melhoram a fonte de energia para o seu cérebro. Eu já falei em PQC passado, né? Por mais que venha a gente buzinar e falar, o seu cérebro, se não tiver glicose, você não consegue pensar. Cara, é verdade em partes. Se não tiver glicose, seu cérebro não vai funcionar bem. A questão toda é que para o seu cérebro ter glicose, você não tem que comer glicose. O seu corpo consegue fabricar glicose a partir das reservas de gordura, da proteína que você come, das vitaminas, dos sais minerais, blá, blá, blá. Isso se chama gliconeogênese, a habilidade do seu corpo de produzir glicose. Tá? Falei tudo isso para dizer que quando você está em cetose nutricional, tá? O seu cérebro, uma boa parte, ou a maior parte do suprimento energético dele vai vir de cetonas, de corpos cetônicos. Esses caras são a fonte de energia mais estável, né? Porque não depende de insulina, por exemplo. Né? Então, quando você está vivendo de cetonas, literalmente a energia para o seu cérebro nunca falta. Né? O que acontece muitas vezes com quem é corredor, com quem é lutador, com quem é jogador de qualquer coisa que está vivendo uma dieta de carboidrato? O cara está no meio da corrida, ou da luta, ou do jogo, ele esgotou o glicogênio dele. Né? O que vai acontecer no caso? De duas, uma. Ou o corpo poupa a pouca glicose que restou para abastecer o cérebro, e aí o cara não tem mais músculos, ele estafa e cai, ou perde a luta, o que quer que seja. Ou o seu corpo, em detrimento do funcionamento cerebral, ele prioriza o consumo da glicogênio muscular para manter seus músculos ativos. E aí falta energia no seu cérebro. Aí você desmaia, o que quer que seja. Tá? É por isso que quem está sempre comendo carboidrato
fala que se ficar em jejum desmaia. É porque desmaia mesmo. Né? Como ele está habituado a comer muito carboidrato, a insulina dele está cronicamente elevada. Quando o glicogênio acaba, o cara não consegue queimar gordura e desmaia. Tá? Por outro lado, se você está habituado a comer mais gordura, né? Ou se você já está habituado a fazer jejuns de vez em quando, que em última análise, quando você está fazendo jejum, você está vivendo de gordura também, né? O seu corpo já sabe queimar gordura para gerar energia. E com isso aí, ele vai manter o seu cérebro sempre abastecido. Tá? Então tem dois casos que eu gosto muito de citar. São dois conhecidos meus. Né? Um deles é o programador de computadores, né? É um dos mais inteligentes que eu conheço. Né? O cara é ninja, extremamente inteligente. Aqueles caras sabem que aquele cara que é bom em tudo que ele pega para fazer. Né? E ele falou comigo o seguinte, falou, cara, quando eu estou fazendo jejum, quando eu estou comendo menos carboidrato refinado e mais gordura, eu penso melhor. Né? Eu consigo resolver problemas mais rápido, meu cérebro funciona melhor. Né? E tem um outro conhecido meu que é lutador de MMA profissional. Então o trabalho do cara, né, o ganha-pão dele é lutar. Tá? E, bem, esse cara ele fala comigo o seguinte, olha, depois que eu adotei dieta paleo, né, na verdade ele adotou dieta paleo para entrar no peso para uma luta. Né? A gente fez um trabalho juntos lá, né, e ele tinha que baixar 7 quilos para chegar na pesagem, para chegar no peso para ele poder competir. Né? Ao longo de um mês a gente mexeu um pouco nos horários que ele comia, com a quantidade de nutrientes que ele ingeria, né? Ele leu um monte de texto que eu passei. Ele chegou na pesagem sem precisar fazer aquelas desidratações malucas que lutador de vez em quando faz. Ele chegou no peso certo, né? E não vou dizer se foi por isso ou não, óbvio, né? Mas ele venceu a luta, que foi muito bacana. Tá? Mas o legal foi ele falando o seguinte, cara, depois que eu comecei a comer mais gordura e menos carboidrato, eu penso melhor na hora da luta. Aí olha que bacana, é exatamente o que eu falei antes. Né? Você tem um suprimento energético muito mais estável para o seu cérebro. Tá, ok? Então o cara sempre tem energia para ele pensar. Né? É uma outra coisa também que eu falei um pouco antes nesse próprio PQC. Quando eu estou em dieta cetogênica ou quando eu estou fazendo jejum, geralmente eu penso melhor. Tá? Eu percebo isso no meu trabalho, no meu cotidiano, e até, inclusive, esse é um dos motivos pelos quais eu falei que às vezes eu fico um pouco insone. Né? Não é que aquela insônia de, caramba, eu preciso dormir agora e não consigo, não é isso. O cérebro está fritando, está tendo ideias o tempo todo, ideia vindo, como eu falei, nesses momentos eu levanto da cama, eu vou lá e escrevo um monte de coisa, anoto para no dia seguinte eu trabalhar. Tá? Vamos lá, mais uma perguntinha. Boa tarde, Hilton, tudo bem? Eu sou paleo há 1 ano, entretanto, eventualmente a minha glicemia em jejum pela manhã é um pouco elevada, na faixa de 100, e depois das refeições fica abaixo de 90. Gostaria, se possível, se pudesse comentar sobre esse fenômeno. Um grande abraço e parabéns pela contribuição do que você faz. Olha só, eu falei exatamente sobre isso no PQC de número 2, né, de por que para quem pratica paleo low carb, a glicemia em jejum pode ser mais alta, né, do que pessoas que não praticam. Né? E depois do café da manhã, essa glicemia cai. Tá? É fisiológico, tá? É normal, não acontece com todo mundo, mas se acontecer com você, acontece comigo também, tá? Só para deixar uma parte. A minha glicemia em jejum geralmente dá 100, 105, mas aí quando eu tomo café da manhã ela cai para 80. Né? Na verdade, quando eu tomo não, né? Geralmente eu não tomo café da manhã. Eu levanto da cama, escovo o dente, bebo água e vou trabalhar. Né? Já fiz aferições de glicemia nesse intervalo aí e a minha glicemia cai. Mas para pessoas que tomam café, que vão comer ovo, bacon, abacate, coco, a chance da glicemia cair é alta também. Tá? Confere lá no PQC número 2, que está bem explicadinho lá. Vamos lá, vou pegar mais uma pergunta aqui. Sou paleo há 1 ano e sigo desde então. São as publicações que mais gosto de ler. As publicações mais sérias sobre o tema. Caramba, estou lisonjeado. Obrigado pelo elogio, cara. Já não sinto falta de pão, massas, arroz, nada disso. O meu crime continua a ser o desejo de porcarias ao serão. Serão a noitinha, né? Eu estou entendendo que é português de Portugal. Tá? Então tá, comer porcarias na parte da noite. Vou inventando umas mixórdias de manteiga de amêndoa, cacau, maçã desidratada, mas o problema mesmo é o autocontrole. A pergunta é um pedido. Dicas para superar a ânsia de doces na parte da noite, né? no serão. Obrigado e muitos parabéns.
Olha só, essa compulsão, né, para as pessoas que costumam me pedir ajuda, né, o que eu tento sugerir é aquele período de abstinência. Né? Mas, como eu falei nesse próprio PQC, você tem que fazer aquela análise fria, né, e ver se você é a pessoa que precisa de um pouco mais de carboidrato, ou de pelo menos né, e caso você não faça isso, você explode e entra em compulsão, ou se você é aquele tipo de pessoa que, na verdade, é o contrário. Né? Se você não tiver pouquinhos de carboidrato sempre, aí que você explode. Tá? Então, bem, para mim, tá? O que funciona, ou que funcionava lá no início, quando eu tinha essas compulsões por doce, hoje para mim elas passaram. Né? Já, na verdade, tem muitos, deve ter quase 2 anos, já mais de 2 anos, na verdade, que eu não tenho essas compulsões assim, de aquela vontade louca de comer doce. Né? Mas quando eu tinha isso, o que eu fazia era comer coisas gordurosas. Tá? Eu já li alguns textos, principalmente do Chris Gunners. Né? O Chris Gunners ele é um cara muito bacana, ele tem um site chamado Authority Nutrition, é um dos que eu mais gosto de traduzir. Né? E o Gunners, ele mesmo, ele se declara dependente químico em recuperação, né? Ele era usuário de drogas pesadas, e ele fala sempre o seguinte: cara, eu que sou dependente de álcool, que sou dependente de drogas, tô limpo há X anos e tudo mais, né? Eu vejo que a minha dependência de drogas e a minha dependência de açúcar, as vias são as mesmas. Né? Pode não ser com a mesma força, né? Mas o tipo de vício é o mesmo. E você se livrar disso é muito difícil. Tá? Então, recapitulando, é difícil, mas não é impossível. Tá? Não desista, não desista. Mas as estratégias que o Gunners me deu na época e que eu gosto de passar para todo mundo é, quando você está com vontade de comer alguma coisa doce, come alguma coisa gordurosa. Né? Então, não vai ser a mesma coisa, é óbvio. Você está com vontade de comer pudim de leite condensado e come um torresmo. Óbvio que o sabor não vai ser o mesmo. Mas, em geral, né, em geral para todo mundo que eu já sugeri isso, e no caso para mim, em 100% das vezes que eu como alguma coisa gordurosa, quando me dá vontade de comer doce, a vontade passa. Tá? O mecanismo de recompensa cerebral envolvido nisso, eu não vou saber te explicar. Tá? Realmente é um nível de bioquímica que ultrapassa muito, né, os meus conhecimentos. Né? Mas a experiência prática, tá, ela me fala isso. Se você tiver com muita vontade de comer um doce, come uma coisa gordurosa. Né? Então, se você ainda está nessa época de se livrar da compulsão, é sempre útil você andar com coisas gordurosas à mão. Por exemplo, pedacinhos de abacate picado. Por exemplo, pedacinhos de coco seco picado. Por exemplo, pedacinhos de queijo gordo, os queijos mais amarelos. Pedacinhos de bacon frito. Torresmo. E só relembrando, né, já que a outra pergunta elogiou meus torresmos, né? Se você quiser comprar torresmos pré-fritos, dá uma passadinha lá na minha loja. Beleza, vamos lá. Vamos para. Acho que vai ser a última pergunta de hoje. Já está dando quase 1 hora de transmissão. A pergunta é a seguinte: quem já fez pergunta pode perguntar de novo? Pode sim, esteja à vontade. Eu vou obedecer as perguntas na ordem. Se uma pessoa que segue low carb comer um pedaço de bolo, doce ou sobremesa qualquer numa refeição off, o fato de estar com o estômago forrado, de ter feito uma alimentação low carb antes, faz alguma diferença ou a insulina vai subir do mesmo jeito? Olha só, todo o carboidrato que você comer, né? Quando eu estou falando de carboidrato, eu estou falando dos carboidratos absorvíveis, né? Não estou falando de fibra. Então, em última análise, todo o carboidrato que você comer que for absorvível, ele vai virar glicose. Tá? Como eu falei antes, né, o amido vai quebrar em glicose direto, a lactose vai quebrar em glicose e galactose, né? E a maltose não, desculpa. Caramba, me perdi. Não, é isso mesmo. E a maltose vai quebrar em glicose mais glicose. Isso. Esse pessoal todo, no final das contas, eles vão virar glicose. A frutose e a galactose vão ter que passar no seu fígado para virar glicose. Né? E para que ela seja internalizada nas células, ela vai precisar de insulina. Então, sendo o objetivo da sua pergunta, todo carboidrato que você come que é absorvível, ele vai levantar a sua insulina. A questão toda é
quão rapidamente ele levanta a sua insulina e quão rapidamente ele derruba, a sua insulina cai, no caso. Tá? Então, se você come uma batata cozida, ela vai levantar a sua insulina razoavelmente rápido. Então, o índice glicêmico dela é bem altinho. Tá ok? Se você come uma batata cozida depois de ter comido um montão de bacon, a sua insulina, no final das contas, o volume de insulina mobilizado vai ser praticamente o mesmo. Mas a velocidade com que ela é mobilizada vai ser muito menor. Por quê? Quando você coloca outras coisas juntas na refeição, tá? Você vai diminuir a carga glicêmica e o índice glicêmico geral. Tá ok? Então é isso. A resposta para a sua pergunta é sim e não. Né? Faz diferença? Faz. Né? Faz diferença. A insulina vai subir do mesmo jeito? Né? Se você está falando em volume de insulina, sim, do mesmo jeito. Se você está falando em picos de insulina, não vai ser do mesmo jeito. Tá ok? Uma refeição com proteína e gordura junto ou antes da refeição de carboidrato vai diminuir a velocidade de absorção daquele carboidrato. Beleza? Então, pessoal, hoje, olha só, consegui cobrir um bocado de perguntas. Né? Fechei aí com 55 minutos de transmissão. Tá? Quero agradecer a todo mundo que assistiu. Né? Eu espero que o volume dessa transmissão, né? O volume do áudio, não tenha ficado ruim. Né? Eu tenho percebido aí alguns conflitos entre o meu telefone e o Periscope. Né? Eu decidi manter as minhas transmissões no Periscope porque o Facebook Live, ele sempre fica reclamando da largura de banda que eu tô transmitindo. Tá? Então, a partir de hoje, o martelo está batido. Vai ser sempre no Periscope. Eu vou tentar fazer sempre às sextas-feiras, às 21 horas. Né? Quando não der, eu aviso com antecedência. Tá ok? Bem, para as pessoas que são, principalmente para quem é novato, né? Para quem é novato, principalmente, e está me assistindo, beleza, tem um cara falando, Rosário, falando que o som tá legal. Ótimo, ótimo. Quer dizer, então, que o meu problema foi sanado. Principalmente para quem é novato, então, tá? Se você estiver precisando de um manual de instruções, né, de como adotar dieta paleo, como implementar esse estilo de vida para você, dá um pulinho em manual.paleodiario.com. Tá? O resumo de todas as publicações que eu já fiz até hoje. Tá? Então, assim, tem bastante material, vai cobrir a parte teórica toda e vai te dar um bocado de parte prática também. Tá ok? Isso, acho que isso. Então, eu vou ficando por aqui. Né? Obrigado a todo mundo que assistiu. Até a próxima sexta. E como é de praxe, né, 3 coisinhas. Mantenha o foco. Qual que é a segunda coisa mesmo? Mantenha o foco. Respeite o seu corpo. Respeite o seu corpo. Se está ruim, se está doendo, tem alguma coisa errada. Tá? E coma comida de verdade. Né? É isso que sara a gente das doenças. Pelo menos das crônicas. Né? Ninguém achar que vai comer, que comida de verdade vai te sarar da malária. Não, porque não vai não. Tá bom? Mas do diabetes, da obesidade, né? Vai salvar sim. Beleza, gente. Um grande abraço. Até a próxima.